A graça e a paz, amados. Mais um domingo. Sei que vocês já estão cansados de olhar para a minha face, mas temos um assunto a terminar. Não a esgotar, mas parcialmente terminar. Na semana passada nós começamos a falar sobre... Lembrando que o tema que nós estamos tratando, o título, que daria muito bem para uma pregação, uma boa pregação: derrubado e deprimido ou em pé e vencedor. Você decide. Tinha um programa de televisão nos anos 2000, eu acho, não sei se era 90 ou 2000, Você Decide, em que você decidia o final da história. Então, é exatamente isso, só que no caso é a sua, né? E eu não decido, quem decide é você. Na verdade, Deus, segundo a sua boa e perfeita vontade. Mas, na semana passada, nós pegamos alguns exemplos bíblicos e batemos principalmente na questão das nossas fragilidades, porque uma das formas da gente tratar é começar a entender quem nós somos. Uma das formas da gente tratar e de enfrentar essas adversidades que nós estamos sujeitos é primeiro reconhecer as nossas limitações e reconhecendo quem nós somos, nós estamos preparados para reconhecer quem Deus é. E quando olhamos para a Bíblia, nós podemos perceber claramente que o homem continua sendo homem, desde os tempos bíblicos até os nossos tempos, ou seja, Deus continua usando pessoas, fazendo coisas extraordinárias. Ainda assim, essas pessoas são passíveis aos mesmos sentimentos, às mesmas fragilidades que nós. Isso desmistifica certos mitos que são levados na igreja de que somos super-heróis, de que pelo fato de Paulo, certa vez, dizer para que imitássemos, quer dizer que devemos olhar para Paulo como um padrão perfeito, quando, na verdade, imitá-lo também implica em olhar para toda a sua vida e entender que as minhas limitações não podem me parar, porque as mesmas limitações, as limitações que Paulo tinha, não o impedia de ser usado poderosamente. Então, eu não posso usar como desculpa para viver a plenitude da fé as minhas angústias, as minhas aflições, como se elas fossem um limitador do agir de Deus. Quando, na verdade, quando eu olho para as Escrituras e vejo que pessoas tão grandiosas na palavra de Deus foram também pessoas que passaram por momentos de profunda dúvida, dor, tristeza, a ponto de desejar a própria morte, ali eu posso ver perfeitamente o quão grandioso Deus é e quão grandiosa é a sua misericórdia. E isso me traz um conforto, sabendo que mesmo eu arrastando, mesmo eu triste, profundamente angustiado sobre incertezas que tenho sobre meu futuro, ainda assim Deus continua sendo Deus e Deus continua contando comigo. Então, essa desculpa eu não posso usar para Deus, para não buscá-lo, para não servi-lo. Então, sim, você pode decidir. Talvez você não consiga decidir com relação às aflições do tempo presente que você realmente está enfrentando. Talvez você não consiga decidir quando a angústia bate à sua porta, quando a tristeza advém de motivos até justificáveis. Agora você pode decidir, sim, continuar nesta condição. Você pode decidir, sim, se render e desistir de tudo aquilo que Deus tem para você. E este estudo, ele tem por objetivo, como falado na semana passada, mostrar para você que há uma saída, sim, e que você não só não está sozinho, como você tem total condição de, mesmo vivendo neste mundo tenebroso que nós vivemos, vencer e reinar. E quando eu falo reinar, é exatamente viver o reino nesta terra.
Amém? No primeiro momento, nós usamos vários textos bíblicos, exemplos de personagens. Nesse momento, nós vamos falar de algumas talvez mais práticos, mais objetivos, porque tem a ver com o nosso tempo, com exemplos de desafios que nos são impostos cotidianamente, né? Por isso, eu só dividi, perdoe se não está tão fiel, mas foi apenas uma divisão para a gente organizar o estudo. Então, essa parte 2 é exatamente resposta aos desafios atuais. E creio que todos nós temos desafios e todos nós buscamos respostas para enfrentá-lo da melhor forma, sem ser abatido por eles, mas que a gente pode, mas sim superando-os. Certo? Vamos lá. Algumas causas que podem nos deprimir, ou então... essa minha dificuldade em afirmar, porque como se trata de algo diagnosticável e de uma doença, eu não quero de forma alguma parecer que, como eu disse no primeiro encontro, eu não quero parecer que estou entrando num terreno que realmente me é estranho, tá? Mas quando eu falo sobre isso, eu falo exatamente de um estado que, diagnosticado ou não, as pessoas são acometidas, e nós vemos isso na igreja, quem aconselha, quem cuida, quem convive, sabe, de pessoas que, por diversos motivos, e aqui nós apontamos alguns apenas, simplesmente param na caminhada, simplesmente deixam de buscar a Deus, simplesmente deixam de buscar a igreja, deixam de viver a fé. Então, é sobre essas pessoas que nós estamos lidando. E, como eu disse no último encontro, não podemos esquecer que somos filhos de Deus, não podemos esquecer que somos cristãos, não podemos esquecer aquilo que a palavra nos autoriza. Então, não é fanatismo você buscar a Deus. Seria fanatismo você desconsiderar uma doença, seria fanatismo você desconsiderar tratamentos, mas não é fanatismo você, mesmo com buscar a face de Deus e buscar uma resposta de Deus. Isso de forma alguma, até porque a fé é muito importante. Isso é comprovado, de como a fé é importante para superar esses quadros, tá? Então, todo esse meu jeito de tentar usar os termos é para tentar ser justo e até tentar ser correto, para não entrar em terrenos que não nos competem. Amém? Então, algumas causas que nós conhecemos, que pode, porventura, nos abater, que pode, sim, nos angustiar, porque tem a ver com coisas, e principalmente quanto mais a gente envelhece, quanto mais etapas da vida a gente avança, mais responsabilidade nós assumimos, mais compromisso nós temos. Nós saímos do ventre de nossa mãe, onde não tínhamos nenhuma outra obrigação a não ser comer, dormir, fazer necessidade, chorar e assim vai, crescemos. E logo depois a gente constitui família. Daqui a pouco, antes mesmo nós temos emprego, nós temos estudos a cumprir, para que a gente consiga algo melhor na vida. Tudo isso traz sobre nós uma pressão em que cada um tenta lidar de um jeito. E que, dependendo do rumo dessas coisas, tudo isso pode nos causar, sim, um peso, um fardo, um cansaço, sim, um quadro de ansiedade, depressão, e assim vai. Então, eu trouxe algumas causas, apenas de forma sintetizada, digamos assim, para que a gente possa trazer exemplos específicos, para que a gente tenha um olhar, ao mesmo tempo ter um olhar amplo da fé, e como ela consegue responder, não só a esses que nós vamos lidar, mas a partir desses, nós podemos sim utilizar os mesmos para todas as áreas da nossa vida. Então vejam, nós podemos utilizar o dinheiro, todos nós precisamos, todos nós queremos. Não fale que não, porque você está mentindo. Todos nós precisamos. Uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos.
E a falta dele é óbvio que é desesperador. Podemos pegar casos de leves a pesados, desde que o dinheiro que falta na despensa para botar comida na sua casa, até dinheiro para que você consiga satisfazer certos luxos. Todos nós temos sonhos, seja de viajar, seja de adquirir o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, ter o casamento dos sonhos, a roupa, o celular. Sabe, nós vivemos numa sociedade de consumo, em que somos motivados, incentivados, bombardeados de propagandas para que consumamos cada vez mais. A falta de dinheiro revela em nós certas carências que podem sim ativar um quadro de profundo desespero, de profunda tristeza, angústia por não conseguir. A família. Veja, eu peguei alguns exemplos e coloquei o pecado, porque não necessariamente tudo aquilo que nos angustia é pecado. Como eu disse, dinheiro precisamos, e querer ter dinheiro não é pecado. A Bíblia diz que amor ao dinheiro, sim, mas não querer ter dinheiro, porque sabemos que o que precisamos é com o dinheiro que se compra, né? Ainda não apareceu um anjo para mim com um caminhão do Faustão lá, com tudo. Família. Quem tem família, obviamente, tem responsabilidade. É o casamento, é a mãe ou o pai, são os filhos. Todos eles podem gerar em nós, seja por preocupação, seja preocupação dos pais com seus filhos, seja com um casamento abalado, estremecido, seja com o próprio zelo, a proteção. Tudo isso pode gerar em nós, pode disparar em nós esses sentimentos agudos que podem nos paralisar. Futuro. Às vezes a gente está tão preso, principalmente olhando o cenário atual, e a gente pode completamente se desesperar por não conseguir ver resposta, por simplesmente não conseguir ver saída. Quando a gente tenta projetar para frente a nossa vida, daqui a 5, 10 anos, não conseguimos. Eu sou da filosofia que eu não sei nem se vai existir mundo daqui a 10 anos, que Jesus volte, entendeu? Que Jesus volte. Mas do jeito que as coisas estão, eu não sei se vai existir mundo. E isso nos desespera, nos angustia, ao ponto também de nos paralisar, que a gente pensa assim, meu Deus, não tem saída, eu não consigo ver, não vai acontecer, como é que vai ser, como eu vou pagar tal coisa, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, o que será de mim, o que será dos meus filhos, o que será e o que será. E isso passa-se anos, tratamentos, e você, quando olha para trás, de repente vai ver que tantas coisas boas você deixou de viver, porque esse futuro que você projetou não aconteceu, o mundo não acabou, e você simplesmente deixou de viver aquilo que poderia viver. E o pecado? O pecado, e cada vez que tomamos conhecimento do pecado, ele nos martiriza, ele nos aflige. E para quem aconselha, para quem cuida na igreja de pessoas, a gente vê isso muito, muito latente, de como pessoas são acometidas pelo pecado. Isso até seria óbvio, porque todos nós somos, mas como pessoas lidam com isso. E eu sei que é muito duro viver com a culpa, mas que uma interpretação equivocada das Escrituras pode levar também à morte espiritual,
porque talvez você não tenha entendido que sobre todas essas coisas existe um remédio. E um remédio que não só vai alterar o seu ânimo por um momento, mas um remédio que vai mudar a sua perspectiva sobre tudo, em que seu olhar sobre seu futuro vai ser diferente, em que ainda que a sua conta bancária não esteja cheia, você vai ter a confiança e a perseverança de que tudo irá bem, de que sua família, ainda que provisoriamente esteja passando por conflitos, você sabe que onde a paz de Deus reinar e que quando ela vir, restaurará, e que Deus é poderoso para fazer isso, agora, já. A forma como a gente encara, de como a fé, a presença de Deus, a palavra de Deus, como você quiser ouvir, como você quiser entender, uma vez que ela habita em nós, ela vai trazer uma perspectiva sobre todos esses pontos, pequenos pontos que nós traçamos ali naquele gráfico. Vamos lá. Alguns exemplos. Eu vou falar por alguns poucos exemplos, o tempo é curto. Alguns exemplos de como nós podemos ser afetados e como isso impacta a nossa vida e como isso paralisa algumas pessoas. E sobre coisas e circunstâncias que a gente não tem controle. E, na verdade, são coisas naturais. Nós pegamos as marcas do tempo. Lembra que eu falei de como nós podemos estar desanimados, abatidos, sob circunstâncias que não temos controle? O tempo é algo que nós não controlamos. Não controlamos. Então, existem coisas que somos reféns, que o que a gente pode fazer é remediar ou atenuar os seus impactos, mas não correr. Alguns têm certos privilégios, outros não. Vamos lá. Eu peguei alguns. Veja bem, as imagens, eu procurei ser muito sutil, tá? O Careca não tem nenhuma referência a ninguém da igreja, tá? Não tem nenhuma referência a alguém da igreja, que lidera a igreja, nada disso. É apenas um exemplo. É apenas um exemplo, tá? Inclusive a barriga pode ser a minha. Alguns exemplos práticos que nos impactam. E se pegarmos exemplos na igreja, as pessoas obviamente vão se entregar. Basta ver o Instagram, que a gente sabe. Mudanças no corpo. Mulher engravida. A gente envelhece. Você pode comprar todos os cremes da Avon, mas isso não vai necessariamente, você vai retardar os efeitos, mas você não anula. Tem operações que, com todo respeito, parecem mais estragar aquilo do que melhorar. Vai fazer a harmonização facial, só misericórdia, né, amado? Né? Tem gente que está puxando a testa que já está vindo aqui atrás na nuca, para esticar aqui o rosto aqui que não dá. Tem gente que está usando o beiço, parece que uma abelha picou, está inchado, está com alergia. Eu estou dando exemplo que não é a nossa igreja, estou falando que eu vejo aí fora, né? E não tem nada contra, mas faça. Se você tem dinheiro e pode, faça. Eu vou, de repente, faço também alguma coisa, porque exercício acho que não salva aqui não. Mas todos nós somos acometidos por influência do tempo e que isso nos traz impacto. E é muito difícil a gente... Não quero fazer a campanha, obviamente, que você tenha que se aceitar simplesmente. Você tem que se aceitar sim, mas ao mesmo tempo isso interfere na sua saúde. Como isso impacta a sua vida? Se isso interfere na sua saúde, se isso interfere na sua rotina, se isso interfere na sua... seja em exercício, seja para cuidar do seu filho, seja o que for, amado. Busque melhorar, isso é um fato. Quando eu falo agora, que obviamente, quando eu quero falar de se aceitar,
é de você também não cair num engodo de um padrão de beleza que nos impõe, que é simplesmente que não vale a pena perder a saúde para alcançá-lo, que não vale a pena você até mesmo sacrificar seu relacionamento para alcançá-lo, em que você fica tão refém de buscar um padrão, de que você esquece o que de fato é importante na sua vida. E isso é perigoso. E o que também é perigoso é quando você não alcança. E o que é perigoso é que você nunca está satisfeito. E o que é perigoso é a ponto de você não conseguir enxergar a si mesmo, porque na sua mente você já projetou uma imagem, inclusive de si mesmo, que não é real. Basta ver anorexia, bulimia, tantas outras síndromes ou problemas que acarretam isso. Então, essa aceitação ou esse desafio de tentar entender o momento, porque também é um momento, nada que com o tempo você, exercício, boa alimentação e assim vai, você não consiga recuperar, sabe? Isso faz parte da vida. Mas o que não pode acontecer? O que não pode é isso paralisar você. O que não pode é tirar de você o amor próprio. O que não pode é tirar de você a certeza de que isso não resume a sua vida, de que isso não é o fim da sua vida. Isso é parte dela, do qual podemos e devemos encarar. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e esse templo precisa ser bem cuidado também. Então sim, cuide de si mesmo. Naquilo que for importante para que sua autoestima esteja elevada, faça, pratique exercício, cuide do cabelo, cuide da maquiagem, sabe? Vá para a academia, isso é para mim também, mano. Vá para a academia, entendeu? Acaba com essa barriga. Tem uns careca aí, amado, agora tem tratamento, arranca fio daqui, joga para frente, entendeu? Tira da canela, bota na cabeça, entendeu, amado? Dá teu jeito, isso não é nenhuma indireta não, irmão. Isso não é indireta não, isso é verdade, tem tratamento aí. Mas acima de tudo, não deixe que isso domine você e que isso seja a finalidade da sua vida. Viver um padrão e às vezes não compreendendo que isso está afetando outras áreas da sua vida. E que também que as pessoas não reconheçam em você apenas uma pessoa fútil que só está preocupada com a sua imagem. Por isso a Bíblia nos leva sempre uma palavra muito importante que se chama moderação, equilíbrio. E isso pode ser muito bem tratado com a fé. Por quê? Porque a fé nos ensina exatamente o que é importante para nós. O outro ponto, frustração com fracasso. Sim, nós fracassamos, nem sempre escolhemos o caminho correto. Às vezes queremos acertar e erramos. Isso pode nos frustrar. Às vezes a gente acha que está caminhando certo, às vezes a gente se esforça, se doa para que dê certo algo e isso não acontece. Isso se aplica não só a empreendimentos financeiros, mas a relacionamentos. E isso nos causa realmente desânimo, angústia. Quantos relacionamentos foram frustrados até hoje na sua vida? E aí você acha que é dedo podre. Talvez seja, talvez os seus critérios devam mudar. Eu falo isso muito para jovens. Tem um jovem que, com todo respeito, o seu padrão não era tão, a sua beleza não era tão convencional. Isso faz parte, amado, também não sou nenhum príncipe. Mas aí eu falei, amado, eu acho que você está querendo muito, eu acho que você tem que querer. Mas, acima de tudo, você tem que entender o que é importante no relacionamento. É só beleza? Porque quantas pessoas bacanas estão passando pela sua vida e você simplesmente porque estabeleceu para você uma meta. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí eu te pergunto, se a irmã do outro lado lá tiver um padrão alto também, será que você entraria nele? Talvez não. E o tempo vai passando e você estabeleceu um padrão errado, inclusive. Não é que o que eu quero dizer é você tem que entender que relacionamento, o mais importante é a convivência, porque você vai passar
a maior parte do tempo com essa pessoa, em que nem sempre, que na verdade a sua beleza não vai sustentar. Então o que mais importa é saber que você vai ter ao seu lado uma pessoa que vai estar contigo em todos os momentos, que vai te apoiar, que vai te sustentar emocionalmente, que vai estar do seu lado doente, são, com dinheiro, sem dinheiro e acima de tudo te amando. Então a nossa perspectiva sobre isso também, ao mudar, talvez nos ajude a chegar num resultado melhor. Não é que você tenha o dedo podre, é que talvez suas exigências sejam equivocadas. O medo da rejeição, quantas pessoas se cobram tanto para tentar agradar aos outros, e quando não são correspondidas, sofrem. Em que sua cobrança está sempre no que a sua expectativa, é sempre no que as pessoas pensam, que quando uma coisinha sai do lugar e uma pessoa tem uma impressão equivocada sobre você, você despenca. Aí nada presta, a igreja não presta, sabe? Nada, ninguém presta mais, porque falaram um ai de você. E que grau de perfeição é essa sua, que ninguém pode falar nada de você? E acima de tudo, por que a sua vida é tão pautada sobre a opinião alheia? Escute, eu não estou querendo dizer que não devemos viver para agradar o próximo, mas esse agradar é de acordo com as Escrituras, de dar suporte, de agradar no sentido de estabelecer um relacionamento pacífico, de não ser pedra de tropeço para o seu irmão, de não ser juiz da vida alheia, fiscal da vida alheia, mas que você possa ser ponte, não muro entre as pessoas. Agora, isso não pode determinar, a opinião alheia não pode determinar a sua vida, ela não pode ser o medidor do seu fracasso ou sucesso, porque senão você está perdido. Então, às vezes, nós queremos ser tão aceitos, que deixamos de ser quem somos para ser uma projeção do outro. Isso é um perigo. Porque quando você chega lá na frente e não se sente satisfeito, não se sente completo, não se sente amado, não se sente aceito, isso te frustra. E você realmente sofre, se deprime, se angustia, e daqui a pouco você não quer fazer absolutamente mais nada e não consegue mais ver nenhuma saída para este mundo. Boa parte dos suicídios é exatamente por isso, por não se sentir parte deste mundo, por não se sentir pertencendo a este mundo. E talvez, neste ponto, caiba uma reflexão sobre a igreja. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. A igreja não joga sobre as pessoas nenhum outro padrão a não ser aquilo que as Escrituras dizem. A igreja não joga nenhum outro fardo a não ser amor, a não ser tolerância dentro dos limites das Escrituras e realmente acolhimento. Como a palavra diz, levar a carga um dos outros, suportar uns aos outros, dar suporte aos outros. Todos esses pontos, e por fim a insegurança, obviamente, essa insegurança, ela também pode vir sobre as incertezas do futuro, sobre o que pode acontecer, exatamente até mesmo de uma visão limitada da coisa, que pode ser cometido por diversos fatores. Todos esses pontos, a igreja pode ser um braço importante de apoio, porque pessoas que são acolhidas e amadas conseguem responder muito bem diante de situações como essa, em que, se, por exemplo,
elas se sentem frustradas com o fracasso, existe um lugar de acolhimento e de refúgio, em que essas pessoas que se encontram frustradas, que se encontram até mesmo abatidas, nela encontram remédio, nessa igreja encontram amparo. Por isso é muito importante que a gente entenda que cada parte afetada deste corpo nos afeta. Que chorar com os que choram é exatamente olhar para essas pessoas e dar a elas, sim, apoio, suporte para que elas superem. Só estou abrindo esse parênteses porque essa IBD fala para uma igreja, e esta igreja vive de acordo com a palavra, e por isso a gente deve estar sempre atento aos sinais que os nossos irmãos emitem. E sim, nós podemos ser um espaço de apoio, de acolhimento, em que os padrões que o mundo impõe lá fora ficam da porta para lá. Aqui dentro nós somos acolhidos, né? Aqui dentro nós somos lindos, né? Aqui dentro nós somos amados, aqui dentro nós somos... Aqui dentro nós recebemos tudo aquilo que às vezes o mundo nos faculta. Então é importante que a gente esteja sempre atento como igreja. Como está o nosso irmão? Não só a sua saúde física, aquilo que aparentemente, quando olhamos de cara, identificamos, ou diagnosticado, mas para como essas pessoas estão, ainda que sorrindo, ainda que dizendo que está tudo bem. Isso é importante. Existe um caminho, e por mais clichê que pareça, é sim muito relevante. E eu vou te provar, baseado até num texto de um livro que não li todo, mas comecei a ler, exatamente por causa do tema, de alguém que não tem fé, de um autor, de um cientista que não tem fé, mas que, a partir de sua perspectiva, transportando para a nossa, olha como isso pode ter jeito, sim, solução. Deixa eu só passar e eu volto para esse texto. Esse texto foi tirado de um livro chamado, não se assusta não, tá amada, é O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. É um livro muito interessante, que fala sobre isso. Ele tem um outro livro que fala sobre suicídio, que eu também já li, e é interessante também. São temas que me chamam a atenção. Fique tranquilo, não é porque quero me matar, é porque como a gente lida com pessoas, é interessante que a gente saiba como a mente das pessoas funciona, pelo menos tentar, né, entender, embora seja muito difícil. E o texto diz assim, um trecho do texto, do capítulo que ele fala especificamente da depressão. Embora não previna contra a depressão, o amor é o que tranquiliza a mente e protege de si mesmo. Medicamentos e psicoterapia podem renovar essa proteção, tornando mais fácil amar e ser amado. E é por isso que funcionam. Quando estão bem, certas pessoas amam a si mesmas. Algumas amam a outros. Há quem ame o trabalho, há quem ame Deus. Qualquer uma dessas paixões pode oferecer sentido vital de propósito. Vital de propósito, o que é o oposto da depressão. Claro que se olha, aparentemente, ele está dizendo que o amor, ele não é a solução, mas ele é uma resposta, ele é uma consequência de um medicamento tomado, de uma psicoterapia que pode gerar uma proteção e assim vai. Mas veja como o amor está embutido ali, e de que uma pessoa que ama, e claro, ali é uma perspectiva de um psiquiatra, então, fé não existe. Todo esse conceito que nós estabelecemos, ele é desconstruído. Mas veja como é importante isso na vida da pessoa. Ele depois vai falar, quando estão bem, certas pessoas amam a si mesmas. Algumas amam a outros. Há quem ame o trabalho. Há quem ame Deus. É claro que ele não compreende, é absolutamente plausível que ele não conheça o amor de Deus.
É claro que é natural que ele não compreenda o real poder da fé. Para ele, fé nada mais é do que química. Então, para ele, é natural que ele ache que o amor nada mais é do que um mero sentimento proveniente de química. E nós entendemos que absolutamente não é assim que funciona a coisa. Mas o que eu quero deixar claro é que uma pessoa que se sente amada e que ame, ela tem mais do que meio caminho andado para superar essa adversidade, este momento. O outro problema é que pessoas que estão presas, angustiadas, sofrendo, muitas vezes são incapazes de tirar desta dor alguma saída, ou vislumbrar algum tipo de esperança. E aí entra o que a palavra nos diz. E aí entra o que de fato nos faz estar aqui, o que faz você e eu estarmos neste domingo falando de Deus. Falamos porque cremos. E o que é maravilhoso, amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, amado, não há nenhuma dúvida, não deve haver nenhuma dúvida no seu coração. Se você está frustrado pela rejeição, se você se sente abandonado, inseguro, saiba que Deus ama você, mesmo antes de você esboçar qualquer tipo de reciprocidade. Ele ama você. Ainda que você seja abandonado pela sua família, ainda que você se sinta excluído do seu meio social, Deus ama você. E isso é o primeiro caminho para que você, é o primeiro passo para que você rompa com essa situação e busque aquilo que é primordial para que você continue vivendo, é propósito. Você existe por um propósito. Deus criou o homem por um propósito. Você nessa terra tem um propósito. Bilhões de pessoas habitam nessa terra. O Deus Todo-Poderoso que nós cremos, conhece cada um individualmente, como já falamos, com suas frustrações, com seus defeitos, pecados, virtudes, potencial. E não é por mérito algum que Deus simplesmente escolhe pessoas para usar, que Deus chama, que Deus acima de tudo salva. Você é um escolhido de Deus a despeito dos seus sofrimentos e dores, a despeito das suas angústias e frustrações, a despeito de toda essa pessoa insegura que você é, porque Ele te ama. Olha o que o texto diz, o sentido vital de propósito como oposto da depressão. A depressão paralisa, o propósito me move. A depressão tira sentido, o propósito traz sentido. A depressão tira valor, o propósito mostra o quanto eu tenho valor. Este encontro é para mostrar que sim, a sua vida tem um propósito. Que sim, mesmo aí onde você está, Deus te chamou, Deus te escolheu e quer te usar para ser bênção no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, na igreja, Deus quer te usar. Não limite, não se limite, porque Deus não limita o seu agir. 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, punição, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Enquanto você
vive aprisionado a esta angústia, você vai ser incapaz de ver a extensão do amor de Deus. Isso não quer dizer que pessoas que possam, porventura, sofrer, eventualmente, passar por momentos de tristeza, de perda, de luto, elas não saibam a extensão do amor de Deus. A diferença é que ela sabe que isso é passageiro, e ela sabe que aquilo que é essencial continua intacto. Ela não joga na conta de Deus os seus fracassos, ela não joga na conta de Deus sua insegurança, suas dúvidas. Ela pode enfrentar essas circunstâncias, esses são episódios momentâneos, que na verdade a fortalecem, que na verdade traz para ela força, ânimo, porque em todos esses momentos, mesmo não sendo tão bons, traz para ela uma certeza do quão dependente elas são de Deus, e de que sua finitude não se compara com a infinitude de Deus, que a sua fraqueza não se compara com a força e o poder de Deus, que a sua inconstância não se compara com a retidão de Deus. Quando eu falo do perfeito amor que lança fora o medo, porque uma das coisas que que o perfeito amor traz sobre nós é a certeza. E essa certeza que o amor traz sobre a minha vida, traz propósito. Tira de mim qualquer dúvida, retira de mim qualquer mensagem de Satanás que tenta colocar no meu coração e me desvalorizar a ponto de me humilhar e ofuscar o tamanho da graça de Deus. O perfeito amor quebra todas as cadeias, porque a única pessoa a quem devo estar preso e vinculado é a Cristo. Por isso confie no perfeito amor. Isso não é romantizar o problema. Isso é fé, amado. Isso é fé. Isso é crer na palavra. A terrível fase do meio. E aqui eu vou estar falando de algo que eu tenho muito contato, porque tenho contato com jovens, alguns adolescentes. A gente conhece, eu já passei por essa fase há pouco tempo, de juventude e adolescência, né? E nós sabemos que é uma fase terrível, e quando eu falo terrível, não é porque eu queira dizer que os jovens são terríveis, é porque é um momento muito complicado. Quando a gente fala que é do meio, é porque é um momento que o jovem, o adolescente ali, ele não se acha criança, não aceita ser chamado de criança pelo pai, não quer que chame o pai e fale que meu filhinho, não gosta, não quer nem estar perto do pai quando está com os amigos. Ao mesmo tempo não é adulto, ele acha que pode conquistar o mundo, ele acha que sabe tudo, e daqui a pouco dá com a cara na porta e não entende. Isso são coisas que só aqueles que são pais, eu sei do trabalho que dei à minha mãe, mas só aqueles que são pais sabem o que é enfrentar isso. Mas é um momento também em que eles são acometidos por diversas circunstâncias que podem sim determinar a sua vida, que pode também paralisar ou não, que pode ser um momento de amadurecimento, de avanço, mas pode também ser um momento de marcas profundas. Eu coloquei apenas algumas imagens, e algumas talvez sejam repetitivas, por isso não
isso não quer dizer que sejam exemplos apenas para essa faixa etária, mas isso também se aplica a diversos, alguns pontos pelo menos, a nós, né? Então, veja, na primeira imagem nós temos rejeição. Alguns, e eu conheço e eu converso com jovens, e sei que isso também se acomete, de pessoas que são excluídas de seu meio, seja na escola, até mesmo na igreja. Do lado, é uma fase de muitas dúvidas, é uma fase em que eles se descobrem um mundo que até então ele foi poupado. A outra imagem da decepção amorosa, e aqui são vários, são circunstâncias que pais e igreja têm que enfrentar. É jovem, um adolescente que quer namorar e não é a idade. Isso frustra, porque não deixaram, não, porque receberam o famoso não, porque receberam uma negativa dos pais, do pastor, do líder de jovem, e aí ficam decepcionados, frustrados, angustiados, não querem mais a igreja, não querem saber de absolutamente mais nada, como se nós fôssemos apenas carrascos e não entendessem, e como se não entendêssemos a fase em que eles vivem, ao mesmo tempo, como se não tivéssemos um olhar um pouco distanciado, capaz de olhar para eles e dizer, olha, não vai por esse caminho, isso vai dar errado. Eu falo isso sempre para os jovens, de que a nossa diferença é apenas que eu já vivi muitas coisas, já dei com a cara na porta várias vezes, então eu posso dizer para você, não vai por esse caminho, que isso vai ter problema. Até mesmo de olhar para os pais como alguém que não entende. Isso é uma coisa que a gente mais ouve, é isso. É de às vezes o filho achar que o pai não entende, o pai é careta demais, ou então o pai é muito quadrado, o pai não... Muito pelo contrário, amado, seu pai sabe exatamente, te conhece muito bem. Ele sabe exatamente o que uma escolha errada pode causar em você. Se tem alguém que sabe exatamente o prejuízo que pode causar em sua vida uma escolha errada, são seus pais. Renato Russo falava isso, né? Misericórdia, eu me queimar. Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Até tem outro trecho que diz, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Ou seja, hoje você acusa seus pais, amanhã você vai estar no lugar dele, você verá como não era fácil cuidar de você. Eu poderia cantar o resto, mas eu não sei porque eu sou crente, entendeu? Eu sou crente. Como agir? Vamos rápido. Para você, jovem, e lembre-se, vou chegar lá, vou com calma. Primeiro, não passe o dia todo pensando somente no problema. Não fique preocupado apenas com as circunstâncias. Isso para o jovem, adolescente, você, não fique focado nisso. Filhinhos, vocês são de Deus, e vencer os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Todos os problemas que você enfrenta, existe um Deus que cuida de você. Existem as armas as quais você pode se utilizar para vencer. Ore, leia a palavra, busque a face de Deus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso se aplica a todos nós. Veja, isso é fundamental. Essa passagem ela é tremenda, porque ela nos mostra exatamente como, uma vez que a nossa mente se ocupa com as coisas de Deus, as outras coisas se tornam secundárias. Aquilo que é essencial vem à tona. E você vê que o seu Deus é maior que o seu problema, e você vê que a sua vida é muito mais do que aquilo que os seus olhos veem, onde suas mãos podem alcançar. E o Deus de paz estará com você. Vamos lá. Pai Jesus, passa aí, que o negócio está... Não se feche em você mesmo, compartilhe, fale.
seja com o seu líder. Se você que não é jovem, converse com o seu pastor, converse com o irmão que você entenda que tem embasamento espiritual, conhecimento bíblico, para que possa te auxiliar de acordo com a palavra de Deus. Mas procure falar, não guarde, não deixe que aquilo que te tortura permaneça no seu coração e crie raízes profundas, que possam gerar um mal ainda maior. Fale. Vamos lá. Como eu disse, seus pais estão enganados em tudo que dizem? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Será que tudo que seu pai diz está errado? Ou será que seu orgulho, ou será que seu desejo de transgredir é maior? E aí tem a palavra de Deus que diz claramente: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso é mandamento, amado. Não tem jeito, não tem para onde correr. Fale com o Senhor como você se sente. João capítulo 1, 12, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Fale com Deus. Amado, isso em todas as áreas da nossa vida. Você que quer namorar, você que procura outros recursos, coisas que adolescentes jovens fazem e que logo depois causa neles arrependimento, porque como são sexualmente reprimidos, eles buscam atalhos, e buscam na masturbação, buscam na pornografia, buscam saídas, que na verdade o resultado disso é um prazer momentâneo e uma depressão constante, que às vezes só é apagada por uma nova sessão e uma nova sessão de depressão. Acorde, busque em Deus. Deus, você é filho de Deus, você tem autoridade. Por fim, eu queria falar sobre a culpa. Nós falamos de Davi, né? De como o pecado de Davi, eu vou até rápido porque falei no encontro passado, o pecado de Davi, como aquilo ele teve que lidar, e o Salmo o Salmo 42 e o Salmo 32, como ele mesmo, e aqui também não vou fazer uma propaganda rápida aí, porque uma das escolas dominicais anteriores fala sobre o pecado, né? E lá nós falamos detalhadamente sobre isso, de como o peso da culpa pode nos paralisar e de como é importante romper com isso a partir do nosso conhecimento sobre a graça de Deus. Então dá uma olhadinha lá, tá, amado? Dá aquela moral. Vou falar igual o YouTube, dá o like lá e compartilha. Veja Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como o calor do verão. Muitas pessoas acabam até mesmo dando cabo de sua vida por não conseguirem lidar com a culpa. Mas entenda, o tamanho da sua culpa não é o tamanho da graça de Deus sobre a tua vida. Deus ama você, Deus é poderoso para te perdoar. A culpa não pode te paralisar. A culpa não pode justificar ainda mais você continuar no pecado. A culpa não pode ser o motivo que você continua paralisado. A culpa não pode ser a justificativa para você continuar angustiado. Deus, e isso parte exatamente de alguém que entende a sua fé. Se você crê realmente em Cristo, você sabe o tamanho e, na verdade, a eficácia do seu sacrifício. Deus ama você, pagou a dívida por você, portanto, não olhe para trás. Siga adiante, porque tem coisas gloriosas sobre a tua vida e homem algum pode apontar para o seu passado e paralisar o seu futuro. O seu futuro está na mão de Deus e Ele vai te sustentar. Por fim, falei sobre Davi e aqui fala da confissão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Como eu falei do tempo, trabalho, estudos, família, igreja,
Todos nós temos que lidar com isso. E o cansaço de ter que lidar com tudo isso pode sim nos levar a exatamente um quadro de paralisia espiritual, paralisar, colapsar a nossa vida. Entenda que tudo isso são coisas com as quais a gente não pode fugir, mas talvez a gente possa organizar e dar uma melhor resposta a isso. Deixa eu passar aqui rapidinho. Algumas dicas: organize seu tempo, diminua os níveis de exigência, não se cobre tanto. Você é um ser humano, então não deixe que o grau de exigência tire de você ou jogue sobre você fardos além do que você pode realmente suportar. Você tem que cuidar da sua família, glória a Deus, você tem que trabalhar, glória a Deus, você tem que estudar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas você não pode deixar que isso, que é para ser bênção em sua vida, se torne maldição, para que isso que é para construir a sua vida a destrua. Organize seu tempo, não se cobre, o que dá para fazer, faça, mas acima de tudo, permita que Deus faça parte da sua vida. Não deixe Deus em segundo lugar. Faça que Deus faça parte de todos os planos de sua vida, da sua família, do seu trabalho, que você possa deixar que Deus cuide de cada detalhe da sua vida. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Amados, poderíamos falar de tantas outras coisas. Eu vou ficar nesse texto e quero que você reflita sobre tudo o que falamos e entenda. É sobre fé que falamos. E buscar a Deus é o propósito da nossa vida. Não buscar no sentido de salvar a minha vida, mas buscar como relacionamento. Eu quero conviver com Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero andar no Espírito. Eu quero viver no Espírito. Eu quero andar segundo a palavra. Eu quero viver na palavra. Você não pode controlar as circunstâncias, muitas circunstâncias que talvez você enfrente na sua vida, mas você pode dar respostas a todas elas. Se há uma decisão a tomar, é que você fique de pé. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um domingo abençoado e que possamos estar juntos no próximo encontro. Não esquecendo que logo depois nós teremos, assim que acabar aqui, nós teremos a IBD Kids. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.